Nosso assunto agora é combustível, o preço dos combustíveis. A gente estava vendo a movimentação do presidente Jair Bolsonaro para tentar mudar, né, o ICMS. Diz que esse é o problema do preço dos combustíveis, não só esse, né, mas é um dos problemas do preço dos combustíveis alto. E ele conseguiu, porque a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto, que prevê mudanças nas regras de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Pela proposta, o novo cálculo do imposto em cada estado terá um valor fixo, levando em conta o valor médio do litro nos últimos 2 anos. Então, eles vão pegar o valor médio dos últimos 2 anos e vão aplicar esse ICMS. Os deputados ainda precisam analisar os destaques e o texto segue para o Senado. Segundo um dos autores da proposta, o valor do combustível, da gasolina, ele pode cair em torno de 8% para a gasolina, 7% para o etanol e 3,7% para o diesel. Mas não explicam direito como é que é feito esse cálculo. Vamos chamar a nossa economista aqui do All News? Olha ela aí, Gabi Chaves conosco para explicar a economia. Olá, bom dia para você, Gabi. Bom dia, Fabiola. Vamos lá. Novidades aí na questão dos combustíveis, né? Todo mundo O preocupado com governo, isso. Você acha que vai cair mesmo ou não? olha, Fabiola, a gente pode até ter uma redução, mas ela ainda é bastante insignificante diante do que a gente está vendo de aumento dos preços dos combustíveis, né? Basicamente, o que vai mudar é a regra está relacionada à periodicidade em que a gente apura esse cálculo dos preços. Então, basicamente, essa variação do preço, que era calculada a cada 15 dias, o imposto, ele agora vai ser calculado a cada 2 anos. Na prática, isso pode reduzir um pouco o aumento dos combustíveis nesse momento que a gente está vivendo, mas isso pode gerar grandes problemas para as próximas gestões nos próximos anos. Isso porque, Fabiola, o aumento de preço que a gente está vivendo está muito mais relacionado à política de preços que a Petrobras exerce hoje, que é uma política de preços que se alinha ao mercado internacional e vai olhar aí o preço dos combustíveis no mercado internacional e repassa diretamente esses preços para o nosso mercado interno. Então, na prática, isso vai afetar muito mais a arrecadação dos governos estaduais, que são quem se beneficiam desse imposto. Os governadores aí, eles preveem uma perda de 24 bilhões de reais na arrecadação e tende a refletir muito pouco nesse aumento de preços dos combustíveis que a gente vem vendo nos últimos tempos. E fora que isso é um preço cascata, assim, né? Porque vai que vai e vai aumentando muita coisa, né? Como é que tá a tua expectativa para esse final de ano, hein, Gabi? E para o começo do ano que vem? Você acha que, por exemplo, o controle da inflação, o que eles têm feito? Ontem o ministro Paulo Guedes, ele falou, né? Ele não está preocupado com o crescimento, diz que o crescimento vai rolar. Não sei, mas está preocupado com a inflação. Isso ele admite, a preocupação com a inflação. A gente ultrapassou os 2 dígitos, estamos com, no acumulado de 12 meses, mais de 10% de inflação. Isso pesa demais para o brasileiro, né? Exatamente, Fabiola. A inflação ela está se tornando novamente um problema crônico no Brasil, porque a gente tem visto o aumento de preços em praticamente todos os segmentos e itens muito importantes para a economia, como os combustíveis e a energia elétrica, estão sofrendo uma pressão de preços muito grande, o que acaba comprometendo praticamente a cadeia inteira. Quando a gente aumenta os combustíveis e a energia elétrica, isso é repassado para o setor da indústria, para o setor da agricultura, isso é repassado para o setor de serviços. Então, de fato, a gente tem visto aí a inflação no ritmo de subida. O Banco Central ele já aumentou a taxa de juros e sinalizou que vai continuar aumentando essa taxa de juros até conseguir aí um patamar de estabilização. Eu acho, Fabiola, que enquanto a gente não tomar medidas de mudança estrutural, a gente vai continuar enxugando o gelo quando a gente fala da questão inflacionária no Brasil. A gente precisa rever não só a política de preços dos combustíveis a nível interno, mas também tomar medidas reais para contornar essa situação do aumento do preço da energia elétrica. E é fundamental também
retomar o emprego, né? Porque o que está dificultando a vida do brasileiro nesse momento é a combinação da inflação muito alta, do desemprego elevadíssimo e da queda no poder de compra médio das pessoas. Então, a renda per capita das famílias ela está reduzindo progressivamente, ela já chega aí numa baixa histórica dos últimos anos, e isso tudo tem gerado aí sérios problemas para a qualidade de vida da população brasileira. Os números que estão sendo divulgados recentemente sobre o aumento da pobreza são muito alarmantes da situação do Brasil. Hoje, inclusive, a manchete principal da Folha de São Paulo fala sobre o aumento das favelas no Brasil, né? Um número que me impressionou bastante. A gente dobrou na última década, saltamos de 6.329 para 13.151 favelas no Brasil. O número de pessoas famintas vem crescendo e é algo gigantesco hoje, onde quase 20 milhões declaram passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. O FMI também divulgou um relatório recente dizendo que a pandemia aumenta muito fortemente a questão financeira dos estados, enfim, do estado da forma maior, né, governos federais, estaduais e municípios, o PIB do país, e afeta muito, muito o aumento da desigualdade e da pobreza. A gente está com números horrorosos, né, Gabriela? Eu acho que é muito difícil a gente pensar como vamos vencer isso no Brasil, né? Fabíola, a gente precisava ter um ministro da Economia comprometido com o combate da pobreza, né? Você vê o Paulo Guedes a todo tempo sinalizando para o mercado que a economia vai bem, que a economia vai crescer, e pouco se fala sobre o aumento da pobreza no Brasil. É muito importante a gente falar que esses dados sobre o aumento das favelas, eles são baseados em estimativas, porque a gente ainda tem o problema do Censo Nacional, que não foi realizado quando deveria ter sido em 2020 nem em 2021. Esse censo nacional ele é muito importante para a gente conseguir aprofundar o olhar sobre a realidade das pessoas em situação de maior vulnerabilidade nesse país. Então, assim, é realmente muito triste, porque é um governo que não está se preocupando com essas questões. A discussão sobre a provisão de orçamento para os mais pobres é a discussão que mais engatinha. Enquanto isso, a população, a base da população está agonizando, porque esse crescimento das favelas está muito relacionado ao aumento do desemprego, à diminuição da renda das pessoas e empurra as pessoas para lugares de baixíssimas condições, sem saneamento básico, sem condições de vida. Então, esse número sobre o aumento das favelas nesse momento é um retrato do que está acontecendo na economia brasileira, a despeito de todas as sinalizações fantasiosas que o Ministério da Economia vem tentando vender para o Brasil e para o mundo afora.